Hoje, dia 8 de março, dia especial, Dia Internacional da Mulher. Vamos falar acerca desse dia. Surgiu mulheres empregadas foram assassinadas, mortas, carbonizadas nos Estados Unidos por lutar por direitos, redução da jornada de trabalho, que era de 14 horas, e por licença maternidade. Em 1949, no livro Segundo Sexo, a francesa Simone de Beauvoir começa a lutar pela causa do feminismo esse radical, pedindo, exigindo não só direitos iguais com relação ao trabalho, mas que a mulher tivesse uma posição igualitária em todos os âmbitos com relação ao homem. Em 1968, esse movimento ganha mais proporção com os adventos das contraculturas, de outros movimentos de minorias, com o surgimento nessa década da pílula anticoncepcional, a mulher então tendo o poder de decidir se quer ter filho e fazer sexo por prazer. Com a chegada disso, a mulher cada vez foi ascendendo com relação aos seus direitos. Isso a nível mundial. Existem outras datas até mesmo memoráveis e importantes nesse sentido. No Brasil, nós temos a implementação do voto, a permissão do voto feminino na década de 1930, precisamente 34, 35. Nós temos a primeira criação da Delegacia da Mulher em 1985, em São Paulo. Nós temos a Lei Maria da Penha, que foi criada em 2006 para proibir a violência contra a mulher. E essa Maria da Penha sofreu, por isso que a lei teve o nome dela. Em 1983, ela levou um tiro do seu marido, o que deixou ela paraplégica. E ela foi tentando nas cortes internacionais o seu direito, porque no Brasil não tinha legislação, o seu marido continuava impune e ela sofrendo, né? Ela não tinha mais como voltar à normalidade de outrora. Então, em 2006, sancionada pelo presidente, então exercício Luiz Inácio Lula da Silva, temos a Lei Maria da Penha. Enfim, existem outras datas que nós poderíamos colocar aqui, tanto a nível histórico internacional como nacional, mas o tempo não nos permite. Eu quero falar agora das mulheres na Bíblia que tiveram realmente a sua importância. Nós temos, eu diria, a principal de todas elas, Maria, a portadora do Filho de Deus. Não com aquela ênfase que faz os católicos, mariolatria, de cultuar Maria, de ser Maria uma deusa, de ser Maria mulher de Deus ou mãe de Deus, nada disso. Mas sim como uma serva, sim como uma discípula do Senhor, que recebeu o Espírito Santo, aliás, o fruto do Espírito Santo, que foi Jesus que pariu o menino Jesus, e por conta dela aceitar, quando ela ouviu a mensagem do anjo, ela aceitar o Salvador nela, é que nós hoje temos vida e vida eterna. Que hoje nós temos Jesus na nossa vida. Então, de suma importância, Maria. Mas nós temos outras mulheres descritas na Bíblia que são também muito importantes, ou pelo menos as suas atitudes demonstram ou denotam importância, no sentido de ter fé, de ter amor, de ser simples, de ser humilde. Temos
Maria Madalena, que abandonou o seu estado caótico, aceitando Cristo, ouvindo até Cristo, não sendo apedrejada, apesar de um evangelista dizer que possivelmente ela era endemoniada, outro dizer que ela era prostituta, não se sabe ao certo se existia duas Madalenas, ou se tanto uma que é falada por Lucas como outra que é falada por São Mateus ou outro evangelista são iguais. Fato é que a mulher adúltera, vamos colocar assim, ela alcançou a bênção não só de não ser apedrejada, mas de vida eterna, de salvação. Nós temos várias mulheres que trabalhavam com Jesus, que estavam com Jesus e tinham importância para ele. Aquelas que faziam as peças de roupa para ele, aquelas que serviam com pertences a ele, aquelas que ouviram a voz do anjo quando Jesus não estava mais no sepulcro e o anjo disse que ele ressuscitou. Estava Joana, estava Maria, estava Maria Madalena ali, foram as primeiras a anunciar, até mesmo muitos dizem a pregar o evangelho das boas novas, a fazer a menção da ressurreição de Cristo. No Velho Testamento nós temos outras mulheres também muito importantes. Temos Esther, uma guerreira, temos Débora, bastante também guerreira, inclusive trabalhando no governo. Nós temos mulheres como Ana, que foram perseverantes na fé, foram perseverantes na oração e alcançou, e alcançou a dádiva de Deus, ter um filho, Samuel, profeta do Senhor. Nós temos vários exemplos maravilhosos. Noemi, aquela do livro de Ruth, que, se eu não me equivoco, aparece até na genealogia de Jesus, né? Como a tataravó. Enfim, nós ficar aqui falando de mulheres abençoadas de Deus, nós vamos ter várias delas. Na igreja primitiva, nós tínhamos a Febe, que era uma destacada na igreja e trabalho e tal, até que Paulo fala na carta aos Romanos. Então, me causa às vezes asco certas pessoas que não lêem a Bíblia dizer que a Bíblia é misógina, que a Bíblia faz a aversão às mulheres. Não é verdade. Paulo chega a dizer que é para os homens, para os maridos se submeterem às suas mulheres, para respeitá-las, do mesmo modo elas para com eles, enfim. Então, é muito claro em Jesus, Jesus sendo a chave hermenêutica, nós vemos que as mulheres sim têm o seu local, têm o seu lugar, têm um lugar especial, cativo diante de Deus. Elas são de suma importância. Meus caros, para encerrar essa homenagem ao Dia das Mulheres, eu quero citar a estrofe de uma música do Erasmo Carlos que diz: mulher de brilho farto, eu sempre hei de ver brilhar no meu quarto. Enfim, mulher de brilho farto, é de fato. Eu também não posso esquecer aqui a pessoa que para mim foi de suma importância, que foi minha avó, foi minha mãe, foi na ausência do meu avô, meu pai, foi tudo para mim. E já não está mais aqui, mas sem ela com certeza não seria nada. Sem ela com certeza eu não estaria nem aqui fazendo esse vídeo. Agradeço a Deus por ter colocado essa mulher na minha vida, para me instruir, para me ensinar, para me dar carinho, para me dar amor. E que nós prestamos, nós homens, homenagem às mulheres, porque o homem sem mulher não é nada. A mulher que faz o homem. Deus instituiu o casamento, Deus instituiu a união matrimonial porque o homem estava só, ele não era bom que o homem estivesse só. E foi a mulher feita da sua costela, ou seja, ela é dele, ele é dela, é um só, é um mistério que tanto Deus fala no Novo Testamento, Jesus fala e Paulo amplia. É maravilhoso. Respeitamos as mulheres, respeitamos elas em todos os sentidos. Não vamos cometer abusos contra elas, assédios e outras coisas mais, porque realmente elas são essenciais para nossas vidas e que estão cada vez avançando no mercado de trabalho, estão cada vez mostrando o seu potencial para
realmente mostrar para nós que elas podem mais e que nós devemos respeitar esse poderio delas. Claro que desde que não haja a luz da palavra de Deus, a extrapolação dos limites, tanto delas para conosco como de nós, homens, para com elas. Que Deus os abençoe, e principalmente aí as mulheres nesse dia. Atualidades BG, inscreva-se, deixe seu like, canal de notícias e comentários. Seja muito bem-vindo.